Meu marido me humilhou chamando-me de gorda no restaurante e jogou o prato em mim, até o dono do lugar me convidou para a capa do cardápio. Eu nunca imaginei que uma simples saída para jantar pudesse se transformar no pesadelo mais humilhante da minha vida. Sempre fui reservada, quieta, mas cuidadosa com a minha aparência. Tinha consciência do meu corpo, mas não vivia obcecada com ele. Achava que meu marido, André, me amava do jeito que eu era. Estávamos juntos há 5 anos, e apesar das pequenas discussões que todos os casais têm, nunca imaginei que ele pudesse me desrespeitar daquela forma, na frente de estranhos, de amigos e até do garçom que nos atendia com um sorriso constrangido. Era uma sexta-feira, o restaurante estava lotado, luz baixa, música ambiente suave. Eu tinha me arrumado com cuidado, um vestido azul que comprara meses antes, cabelo solto, maquiagem leve. André parecia irritado desde que chegamos, mas pensei que fosse apenas cansaço. Pedimos a mesa com vista para a rua, e eu estava animada, achando que finalmente poderíamos ter uma noite tranquila. Tudo parecia normal até que o prato chegou. Ele olhou para mim de uma forma que me gelou a espinha, e então soltou aquela frase que jamais vou esquecer: "Você está gorda. Não dá para olhar para você sem pensar que engordou demais." Aquele momento parou no tempo. As palavras me atravessaram como uma lâmina. Senti todos os olhares se voltarem para mim, e meu rosto queimava de vergonha. Antes que eu pudesse responder, ele pegou o prato que havia acabado de chegar e o jogou em mim. A comida espalhou-se pelo meu vestido, pelo chão, e eu fiquei ali, imóvel, sentindo uma mistura de choque, raiva e tristeza profunda. O silêncio se espalhou pelo restaurante. Algumas pessoas se levantaram, outras se entreolharam, e eu apenas queria desaparecer. André levantou-se com uma expressão de desprezo, como se nada tivesse acontecido, e saiu sem olhar para trás. Meu corpo tremia, e a cada segundo, a humilhação parecia crescer. Foi então que ouvi uma voz firme atrás de mim: "Senhora, por favor, venha comigo." Era o dono do restaurante, um homem de meia idade com olhar sério, mas empático. Ele me conduziu até um canto mais reservado, ofereceu uma toalha e um copo de água. Eu mal conseguia falar, mas ele insistiu: "Não deixe que ele faça você se sentir assim. Ninguém aqui merece passar por isso. Quero te fazer um convite." Meu coração acelerou, embora eu não entendesse direito. Ele continuou: "Estamos reformulando nosso cardápio, e queremos fotos de pessoas reais, que reflitam confiança e autenticidade. Gostaríamos que você fosse a capa da nossa próxima edição." A primeira reação foi descrença. Eu, capa de cardápio? Depois de ser humilhada, jogar-me comida e ser ignorada por quem eu confiava. Parecia um sonho estranho, uma espécie de redenção que eu não sabia se merecia. Aquele convite acendeu algo dentro de mim que há muito estava adormecido. Uma faísca de dignidade. Pela primeira vez naquela noite, senti que poderia transformar aquela humilhação em força. O dono do restaurante não estava apenas oferecendo um trabalho, ele estava me oferecendo a oportunidade de mostrar para o mundo que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de diminuir outra pessoa. Ainda assim, havia uma sensação de vulnerabilidade esmagadora. Ser fotografada, exposta, poderia parecer outra forma de julgamento. E o pensamento de que André poderia ver aquilo e sentir raiva ou ciúmes me deixou inquieta. Mas algo mais profundo começou a se formar em mim, a convicção de que não podia mais permitir que ele, ou qualquer outra pessoa, definisse meu valor. Nos dias que se seguiram, cada olhada no espelho era uma batalha. Remexer na humilhação ainda doía, mas também me impulsionava. Comecei a pesquisar fotógrafos, conversar com estilistas e planejar o ensaio. Queria me sentir segura, poderosa, dona de mim mesma. Cada passo que eu dava parecia reconstruir algo que havia sido quebrado naquele restaurante, naquela noite. O que mais me assustava era perceber que minha força ainda estava ligada à dor que André causará. Era quase como se cada peça de roupa limpa, cada maquilagem aplicada, cada ensaio fotográfico fosse uma afirmação silenciosa: "Você não tem mais poder sobre mim." Mas ainda havia medo. Medo do julgamento de estranhos, medo da exposição, medo de que minha vulnerabilidade fosse explorada. No dia do ensaio, o fotógrafo me recebeu com um sorriso acolhedor, e cada clique da câmera parecia capturar algo que eu nunca soubera que existia em mim: confiança, ousadia, uma beleza que não dependia do peso na balança ou da aprovação de um marido cruel. Eu me olhava através das lentes e, pela primeira vez em anos, senti que podia gostar de mim mesma. Quando as fotos ficaram prontas, o dono do restaurante me enviou a primeira prévia. Meu coração disparou. Havia eu, sorrindo, segura, elegante. Uma versão de mim que eu quase esquecera que existia. E então percebi, aquilo não era apenas uma vitória estética. Era uma vitória sobre o medo, sobre a humilhação, sobre anos de insegurança que André havia semeado com suas palavras e atos. Mas ainda havia uma sombra persistente. André ainda estava lá fora, no mundo real, ainda uma parte da minha vida, e eu sabia que de uma forma ou de outra, ele poderia tentar interferir, tentar me desestabilizar de novo.
a sensação de vulnerabilidade não tinha desaparecido completamente. Eu me sentia mais forte, mas ainda presa a um fio tênue entre a reconstrução e a incerteza. Enquanto segurava o e-mail com as fotos, sentada na sala vazia do restaurante depois de ter acertado todos os detalhes, ouvi o som da porta se abrir. Meu coração disparou. Seria ele? Alguém do restaurante? Um repórter interessado na história? A resposta estava prestes a surgir, e eu senti um frio na espinha. A noite em que fui humilhada no restaurante continuava a me assombrar, mesmo depois do convite para a capa do cardápio. Passei os dias seguintes em um turbilhão de emoções. Raiva, vergonha, medo e, curiosamente, uma faísca de esperança. Cada olhar que lançava no espelho me lembrava do que André fizera, mas também do poder que estava começando a recuperar. Eu sabia que precisava ir além de simplesmente aparecer em uma foto. Precisava transformar aquilo em uma reconstrução real da minha autoestima, da minha identidade e da minha vida. Comecei a buscar ajuda. Procurei terapia, algo que sempre relutara em fazer. Sentar-me diante de alguém e verbalizar cada detalhe da humilhação parecia impossível no começo. Mas com o tempo fui percebendo como a validação externa é essencial para reconhecer o que sentimos. A terapeuta me ajudou a entender que o comportamento de André não tinha nada a ver comigo, era reflexo de sua própria insegurança e necessidade de controle. Mas por mais que eu racionalizasse, a ferida emocional não cicatrizava tão rápido quanto eu queria. Enquanto isso, a repercussão do convite para a capa do cardápio começou a tomar forma. O restaurante decidiu promover um mini ensaio público, mostrando não apenas o produto, mas a história de pessoas reais. Quando contei para algumas amigas, a reação foi imediata: elogios, incentivo e até lágrimas de solidariedade. Foi estranho perceber que algo que começara como humilhação agora se transformava em inspiração para outros. Comecei a sentir que minha dor poderia ter um propósito maior. O ensaio foi marcado para uma tarde de domingo. Cheguei com antecedência, escolhi roupas que me fizessem sentir confiante, e pela primeira vez em muito tempo, senti que o foco não era meu corpo, mas sim minha expressão, minha postura, meu olhar. O fotógrafo, um homem experiente chamado Lucas, foi direto: "Não quero que você se sinta como objeto. Quero capturar sua força, sua verdade." Aquelas palavras me tocaram profundamente. Cada clique da câmera parecia arrancar camadas de vergonha que André, conscientemente ou não, havia deixado sobre mim. Enquanto posava para as fotos, minha mente vagava para o passado. Lembrei-me de cada momento em que André tinha feito comentários sutis sobre meu peso, cada vez que ridicularizava minhas escolhas de roupa ou minhas refeições. Percebi que aquelas pequenas agressões silenciosas haviam sido o começo de um padrão que culminara no prato jogado em minha direção. Mas ali, diante da lente, eu comecei a entender que podia redefinir minha narrativa. Não era vítima de André, eu era a protagonista da minha própria história. Quando as primeiras imagens foram mostradas para mim, quase não acreditei. Havia eu, sentada confiante, sorriso leve, olhos firmes. A sensação de poder era avassaladora. Pela primeira vez, senti que podia controlar a maneira como o mundo me via. E então veio o convite final. As fotos seriam realmente publicadas no cardápio do restaurante, com uma pequena legenda sobre confiança e superação. Meu coração disparou. Não se tratava apenas de exposição. Era uma afirmação pública de que eu não permitiria mais que ninguém me diminuísse. No entanto, nem tudo estava resolvido. André soube das fotos rapidamente. Ele apareceu em mensagens, primeiro tentando minimizar, depois agressivo, e finalmente ameaçador. Ele dizia coisas como: "Isso não vai ficar assim, e você acha que me humilha e acaba por aí?" A ameaça velada me deu calafrios. Senti que não podia apenas ignorá-lo, precisava estabelecer limites reais claros, legais se necessário. Liguei para um advogado e expliquei toda a situação. O profissional me aconselhou a documentar tudo: mensagens, interações e qualquer tentativa de intimidação. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha e que havia meios legais para me proteger. Apesar do medo, decidi que não deixaria André controlar meu futuro. Continuava a trabalhar, cuidar de mim mesma e investir no ensaio. O cardápio chegou à gráfica, e eu fui convidada para a sessão de lançamento oficial, com direito a fotos profissionais e uma pequena entrevista sobre a experiência. A noite do lançamento foi tensa, não pelo evento em si, mas porque André poderia aparecer a qualquer momento. Cada passo que eu dava no restaurante parecia medir minha coragem. Mas quando olhei para o rosto das pessoas, seus sorrisos genuínos e olhares de admiração, senti uma força que nunca imaginei ter. Entre as fotos, a equipe do restaurante conversava comigo sobre outras oportunidades. Uma marca de roupas locais se interessou em fazer um ensaio, e uma influencer que havia visto minhas fotos no Instagram me convidou para uma live contando minha história. Percebi que o que começara como uma humilhação pública se transformará em visibilidade, em plataforma para inspirar outras pessoas que, como eu, sofreram abusos silenciosos ou explícitos.
Mas o ponto mais delicado ainda estava por vir. André não ia simplesmente desaparecer. Ele começou a enviar mensagens para amigos e conhecidos, tentando manchar minha reputação, espalhando versões distorcidas da situação. Foi angustiante perceber que mesmo após eu reconstruir minha confiança, ainda havia batalha pela frente. A sensação de vulnerabilidade nunca desaparece completamente, mas eu tinha aprendido a reconhecer minha força interna. E era isso que me permitiria enfrentar o próximo capítulo. Enquanto eu organizava meus pensamentos e me preparava para a entrevista, um funcionário do restaurante se aproximou com uma expressão preocupada. Dona, o senhor André está aqui. Quer falar com você antes de começarmos? Meu estômago virou. Eu não sabia se sentir medo, raiva ou incredulidade. Sabia apenas que aquele encontro era inevitável e poderia mudar tudo o que eu havia conquistado. Segurei o celular, respirei fundo e olhei para o reflexo de mim mesma no espelho próximo. A mulher que vi ali não era a mesma de semanas atrás. Ela ainda sentia o peso da humilhação, mas também carregava a força da superação. A decisão que eu tomasse agora definiria se André ainda teria algum poder sobre minha vida. Quando ouvi que André estava no restaurante, senti meu coração bater como se fosse explodir no peito. Cada fibra do meu corpo pedia para fugir, mas algo dentro de mim disse, não desta vez, não mais. Respirei fundo, ajustei a postura e me dirigi à entrada da sala onde ele esperava. O olhar que encontrei ao atravessar a porta era frio, calculista, aquele mesmo olhar que tantas vezes me fez sentir inferior, pequena, inútil. Mas eu não era mais a mesma. Ele se levantou assim que me viu. A expressão inicial era de surpresa, misturada com raiva contida. Então é aqui que você se acha importante agora? Disse ele, a voz carregada de desprezo. Por um instante, senti a antiga insegurança querer me dominar, mas respirei novamente e respondi com firmeza, não, aqui estou apenas eu. E não preciso da sua aprovação para existir. O silêncio que se seguiu foi pesado. André parecia não acreditar na mudança em mim. Talvez nunca tivesse realmente notado a mulher que eu era antes da humilhação, ou talvez sempre tivesse escolhido ignorá-la. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por tudo que perdemos juntos, por tudo que ele destruiu. Alívio porque finalmente eu não precisava mais esconder minha força, nem permitir que ele a anulasse. Os minutos seguintes foram tensos. Ele tentou iniciar uma discussão, a voz aumentando, palavras afiadas tentando cortar minha confiança. Mas eu estava preparada. Lembrei-me das sessões de terapia, das fotos, do apoio das amigas, do dono do restaurante que me deu uma oportunidade quando ninguém mais se importava. Cada lembrança era um escudo invisível contra o veneno de suas palavras. Em determinado momento, André avançou um passo, talvez esperando intimidar-me fisicamente, mas o dono do restaurante, que estava por perto, interveio imediatamente. Com um tom firme, disse, não aqui. Se você precisa descarregar sua raiva, faça isso fora do estabelecimento. A postura dele me deu segurança, mostrou que não estava sozinha e que havia aliados prontos para proteger meu espaço. A situação era quase surreal. Eu, que outrora me sentirá esmagada pelo desprezo de André, agora estava de pé, diante dele, olhando nos olhos e sem recuar. Fiquei surpresa com minha própria coragem. Cada palavra que ele dizia, cada tentativa de me diminuir, fazia crescer em mim um impulso de afirmação, uma necessidade de mostrar que não mais permitiria abusos. Depois de alguns minutos, ele finalmente desistiu, mas não sem deixar uma última provocação. Isso ainda não acabou. Você vai se arrepender de tudo que fez. Sorri, mas um sorriso firme, de quem não mais teme. O que acabou foi o seu poder sobre mim. Quanto a arrependimento, talvez seja você que vá se surpreender com minha força. Depois que André saiu, respirei fundo. Um peso enorme se dissipou de repente. Percebi que enfrentar o próprio agressor, mesmo que apenas verbalmente, havia sido crucial para minha reconstrução. Mas também compreendi que aquela batalha era apenas um capítulo da minha história. A verdadeira transformação viria da forma como eu seguiria minha vida dali em diante. Os dias seguintes foram um turbilhão. A publicação do cardápio com minhas fotos causou repercussão imediata. Pessoas que nunca conheci entravam em contato pelas redes sociais, compartilhando experiências semelhantes, agradecendo por eu ter mostrado coragem. Senti algo que há muito tempo não sentia, pertencimento e reconhecimento genuíno. Minha história começou a ter eco fora do círculo íntimo de amigos e familiares. Com o passar do tempo, percebi que precisava consolidar essa nova versão de mim mesma. Comecei a investir mais em mim, atividades físicas que eu gostava, cuidados com a saúde mental, pequenos prazeres que antes evitava porque me sentia inadequada. Cada conquista era uma reafirmação de que meu valor não estava ligado ao julgamento de André ou de qualquer outra pessoa. A terapia continuou a ser um ponto de ancoragem. Aprendi a reconhecer gatilhos emocionais, a identificar padrões tóxicos e, mais importante, a me defender emocionalmente. Cada sessão me lembrava que a humilhação sofrida não me definia. Eu definia quem eu era,
e isso incluía força, resiliência e coragem para enfrentar adversidades. Em meio a esse processo, surgiu uma oportunidade inesperada. Uma revista local especializada em histórias de superação entrou em contato, interessada em contar minha experiência. A proposta incluía entrevista detalhada e fotos profissionais, mostrando o antes e o depois da reconstrução da minha autoestima. Confesso que hesitei, expor minha vida íntima para tantas pessoas parecia arriscado. Mas algo dentro de mim dizia que essa era a chance de transformar dor em propósito, não apenas para mim, mas para outras pessoas que silenciosamente sofriam abusos semelhantes. A entrevista foi marcada em um café tranquilo. Sentada à mesa, revivi mentalmente cada momento do episódio no restaurante. Contar minha história em voz alta pela primeira vez foi libertador e doloroso ao mesmo tempo. As palavras que saíam da minha boca pareciam remover camadas de vergonha acumuladas ao longo de anos. Quando terminei, senti lágrimas de alívio e gratidão se misturarem. Pela primeira vez, percebi que a humilhação não havia me destruído, havia apenas me empurrado a encontrar minha própria voz. No entanto, a sensação de alerta continuava. André continuava presente de maneira indireta, através de mensagens, rumores e olhares críticos de pessoas próximas a nós. Era um lembrete constante de que a jornada de reconstrução não se trata apenas de vencer um episódio específico, mas de aprender a viver sem permitir que traumas passados definam o presente. O ponto culminante dessa fase surgiu quando recebi uma mensagem inesperada do dono do restaurante: "Temos uma oportunidade de exposição maior para você. Uma campanha de redes sociais com alcance nacional. Precisamos discutir detalhes, mas acredito que isso pode mudar tudo." Meu coração disparou. Era a chance de transformar a humilhação em plataforma de impacto real, não apenas pessoal, mas social. Na noite em que me preparei para essa reunião, sentei-me sozinha, refletindo sobre a trajetória dos últimos meses. Lembrei de cada lágrima, cada sessão de terapia, cada clique da câmera. Lembrei também de André, e de como ele, sem querer, havia sido o catalisador da minha transformação. Uma sensação de estranha gratidão me envolveu. Sem aquele episódio cruel, talvez eu nunca tivesse encontrado minha própria força. Mas havia uma sombra persistente. Embora eu tivesse reconstruído minha autoestima, André ainda estava no mundo real, ainda uma ameaça potencial. A sensação de que a história ainda não estava completamente resolvida era inevitável. Precisava preparar-me não apenas para oportunidades, mas para confrontos que poderiam vir a qualquer momento. E então, no instante em que estava prestes a desligar o computador e respirar aliviada, recebi uma notificação. Era uma mensagem anônima, curta, mas carregada de intimidação. "Não pense que acabou. Ainda vou encontrar você." Meu peito gelou. O confronto que eu temia, e ao mesmo tempo sabia que era inevitável, estava prestes a começar. A mensagem anônima que recebi naquela noite me deixou em estado de alerta máximo. O frio na espinha que há semanas eu não sentia, voltou com força total. Eu havia reconstruído minha autoestima, reconstruído minha vida e começado a encontrar meu lugar no mundo novamente, mas aquela simples frase, "Não pense que acabou. Ainda vou encontrar você", trouxe à tona todas as feridas abertas. Respirar fundo era difícil. Cada célula do meu corpo parecia gritar que perigo rondava, mas também que eu não podia recuar. Na manhã seguinte, decidi tomar medidas concretas. Liguei imediatamente para o advogado que vinha me acompanhando desde o incidente no restaurante e relatei a mensagem. Ele me orientou a registrar uma ocorrência policial e a manter provas de todas as interações que pudessem vir de André, mesmo que parecessem sutis. A sensação de vulnerabilidade era grande, mas havia também uma sensação de controle que eu não sentia desde a humilhação no restaurante. Estava tomando as rédeas da minha vida. Enquanto isso, continuei com os preparativos para a campanha de redes sociais que o dono do restaurante havia mencionado. A ideia era mostrar mulheres e homens reais, com histórias de superação, e a minha história encaixava-se perfeitamente. Eu tinha medo de exposição, mas também sentia que era a hora de transformar a dor em algo maior. A equipe de produção era profissional e cuidadosa, garantindo que eu me sentisse segura durante todo o processo. A cada clique da câmera sentia-me mais forte, mais dona do meu próprio corpo, da minha imagem e da minha história. Porém, por mais que eu avançasse, André continuava uma sombra no horizonte. Mensagens, rumores, olhares, parecia que ele estava sempre à espreita, procurando uma brecha para me atingir novamente. A insegurança tentava se infiltrar, mas eu estava aprendendo a reconhecê-la e a não permitir que tomasse conta de mim. Cada conquista, cada vitória, cada pequeno passo adiante era uma forma de blindagem contra seu veneno. Um dia, recebi um telefonema inesperado de uma antiga amiga, Clara, que soubera da repercussão do cardápio. Ela parecia preocupada e disse que André havia tentado se aproximar de pessoas próximas a mim, tentando minar minha reputação. Foi difícil ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo trouxe clareza. Não era apenas sobre mim.
Era sobre proteger o espaço que eu vinha reconstruindo, proteger minha paz, minha trajetória e minha autonomia. Decidi que precisava confrontar essa ameaça de forma definitiva. Não apenas reagir, mas estabelecer limites claros. Agendei uma reunião com André, mas com segurança máxima, em local público, com advogada e testemunhas, garantindo que ele não pudesse manipular a situação. A antecipação desse encontro me deixava ansiosa, sentia o coração disparar, mas também percebia que pela primeira vez, eu estava pronta para enfrentar tudo de frente. O dia do encontro chegou. Eu entrei na sala escolhida, com a advogada ao lado e uma sensação de controle que nunca tivera antes. André estava lá, com o mesmo olhar frio e calculista. Mas eu não era mais a mulher que tremia diante dele. Mantive a postura ereta, respirei fundo e comecei a falar. As ameaças e humilhações acabaram. Eu não permito que você continue interferindo na minha vida. Ele tentou interromper, levantar a voz, argumentar, mas cada tentativa era cortada pela presença da advogada e pelas minhas palavras firmes. Senti um poder que jamais imaginei ter, a capacidade de estabelecer limites claros e de ser ouvida, sem medo. André parecia surpreso, talvez não esperasse encontrar alguém tão determinada e confiante. A tensão era palpável. Depois de quase uma hora de confronto, ele finalmente se levantou, murmurou algo inaudível e saiu. Um alívio profundo tomou conta de mim. Pela primeira vez em meses, senti que uma parte crucial da minha vida estava sob meu controle novamente. Não era apenas uma vitória legal ou emocional. Era uma reafirmação de quem eu era, do que eu podia suportar e superar. Nos dias seguintes, concentrei-me na campanha de redes sociais. As fotos e vídeos mostravam não apenas a transformação física e emocional, mas também a história por trás de cada passo. Compartilhei detalhes sobre autoestima, superação e resiliência, sem omitir o episódio traumático, mas transformando-o em aprendizado e força. A resposta foi imediata e avassaladora. Milhares de pessoas comentaram, compartilharam suas próprias histórias, enviaram mensagens de apoio e inspiração. O impacto não se limitou às redes. Fui convidada para entrevistas, palestras e até programas de TV locais. Cada oportunidade era uma chance de reforçar a mensagem: ninguém merece ser diminuído, humilhado ou abusado, e é possível reconstruir-se, mesmo após episódios traumáticos. Eu sentia que finalmente, minha dor estava sendo transformada em propósito, mas a sensação de vulnerabilidade ainda existia. André não havia desaparecido completamente, ainda havia riscos, ainda havia possibilidade de interferência. Por isso, continuei mantendo registros, mantendo comunicação com meu advogado e fortalecendo minha rede de apoio. Aprendi que superação não significa ausência de medo, mas sim a habilidade de agir apesar dele. Em uma manhã chuvosa, enquanto revisava o roteiro da próxima entrevista, recebi uma ligação inesperada. Era o dono do restaurante, com uma voz animada. Temos uma oportunidade ainda maior. Uma campanha nacional com alcance de milhões. Queremos que você seja o rosto principal. Meu coração disparou. Essa era a chance de transformar minha história em inspiração para um público muito maior. Mas também havia algo que me inquietava. Com maior visibilidade, os riscos também aumentariam. André poderia tentar mais uma vez interferir. Enquanto segurava o telefone, pensei em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A humilhação pública, o prato jogado, as lágrimas, a terapia, as fotos, o confronto. A reconstrução da autoestima. Uma mistura de orgulho, medo e determinação tomou conta de mim. Eu sabia que a próxima etapa seria decisiva. E então, olhando pela janela para a chuva que caía, percebi que algo inesperado estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar não apenas minha vida, mas também a forma como eu via minha própria força. A notícia da campanha nacional trouxe uma mistura de euforia e apreensão. Pela primeira vez, minha história seria conhecida em um alcance muito maior. Mas isso também significava que qualquer sombra do passado, qualquer ataque de André, poderia se amplificar. Eu sabia que precisava estar preparada emocionalmente, legalmente e fisicamente para essa nova fase. Nos dias seguintes, a produção da campanha entrou em contato para alinhar todos os detalhes. Sessões de fotos, vídeos, entrevistas, roteiro para redes sociais, tudo estava sendo planejado com cuidado. Havia também uma equipe de segurança recomendada pelo dono do restaurante, para garantir que qualquer tentativa de André de se aproximar fosse imediatamente contida. Sentia-me protegida, mas ainda assim, cada ligação ou mensagem inesperada fazia meu coração disparar. O primeiro dia de gravação foi surreal. Cheguei ao estúdio com minha equipe de apoio, maquiadores, fotógrafos e produtores, e me senti como alguém que emergia de uma sombra para a luz. Enquanto posava para as câmeras, sentia cada clique registrar não apenas minha imagem, mas minha força, minha história, meu renascimento. Era como se cada gesto, cada sorriso, cada expressão fosse uma resposta direta a todos os anos de humilhação e abuso. Ao longo do dia, a equipe me incentivava a compartilhar minha história diante das câmeras.
Inicialmente, hesitei. Falar sobre a humilhação sobre o prato jogado sobre André parecia tornar tudo muito real, quase insuportável. Mas algo dentro de mim dizia, isso pode ajudar alguém. Não se trata apenas de você. Respirei fundo e comecei a narrar com voz firme e pausada cada detalhe da experiência, desde o restaurante até a reconstrução da minha autoestima. Sentia lágrimas escorrerem, mas não de vergonha. Eram lágrimas de alívio, de poder, de afirmação. As gravações duraram horas. Entre cada sessão, revisava minhas mensagens, preparava respostas para perguntas difíceis e reforçava minha presença emocional. Percebi que cada passo que eu dava era uma reafirmação de que minha vida não seria mais controlada por medo, por humilhação ou por André. O passado ainda existia, mas não podia mais definir meu futuro. No final do dia, enquanto revisava as imagens, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado, com tom sério. Recebemos informações preocupantes. André foi visto tentando contatar pessoas ligadas à produção da campanha. Parece que está tentando interferir. Meu peito gelou. A sensação de ameaça, que eu achava ter deixado para trás, voltou com força. Não havia tempo para pânico. Respirei fundo e organizei uma reunião de emergência com a equipe de produção. Eles reforçaram a segurança, limitaram acessos e estabeleceram protocolos para qualquer tentativa de contato não autorizado. Eu sentia o peso da responsabilidade, mas também uma determinação silenciosa. Não deixaria ninguém, nem André, estragar o que eu havia conquistado com tanto esforço. Os dias seguintes foram tensos, mas também transformadores. Cada gravação, cada entrevista, cada sessão de fotos era uma reafirmação da minha força. Eu estava no controle da narrativa, escolhendo mostrar o que queria, sem medo, sem vergonha. Sentia-me empoderada, e isso transparecia em cada imagem, em cada vídeo, em cada palavra pronunciada diante das câmeras. Uma noite, após um longo dia de gravações, sentei-me sozinha no apartamento, refletindo sobre tudo. Pensei em como a humilhação que André me causou havia se transformado em combustível para minha reconstrução. Cada lágrima, cada medo, cada batalha havia me moldado. Mas também percebi que o verdadeiro desafio ainda estava por vir, lidar com o passado, com André, e com qualquer sombra que ele tentasse projetar sobre minha nova vida. No dia seguinte, a campanha foi lançada nas redes sociais. A resposta foi imediata e avassaladora, milhares de visualizações, comentários de apoio, mensagens de pessoas contando experiências semelhantes e agradecendo por eu ter compartilhado minha história. Pela primeira vez, senti que minha dor tinha um propósito real, que minhas cicatrizes poderiam servir de inspiração. Mas então, uma mensagem chegou que congelou meu coração. Você acha que venceu? Ainda vou fazer você se arrepender de tudo. Era André. Desta vez, a ameaça não era indireta. Era direta, clara e intimidante. Meu estômago revirou, mas respirei fundo. Eu tinha construído forças que ele jamais imaginou. Eu tinha advogados, segurança, apoio e principalmente minha própria determinação. No dia seguinte, recebi uma ligação do dono do restaurante. Ele me disse que André havia aparecido em frente ao estabelecimento, tentando intimidar funcionários e clientes. Havia registros de câmeras de segurança, e a polícia foi acionada. Eu senti uma mistura de raiva e alívio, raiva por ele ainda tentar me ameaçar, e alívio por finalmente ter provas concretas, apoio legal e controle da situação. Nos dias que se seguiram, minha vida mudou drasticamente. Fui convidada para participar de palestras sobre autoestima, superação e abuso psicológico. Cada evento me mostrava que minha história não era apenas pessoal, mas social, capaz de inspirar e empoderar outras pessoas. A sensação de propósito me deu força para enfrentar qualquer sombra deixada por André. No entanto, eu ainda sentia o peso da incerteza. Embora eu tivesse me reconstruído emocionalmente, havia sempre a possibilidade de surpresas, armadilhas e ataques indiretos. Era um lembrete constante de que a superação não é linear. É feita de altos e baixos, de vitórias e desafios inesperados. Uma tarde, enquanto revisava o roteiro da próxima entrevista em um café, ouvi alguém se aproximar. Olhei rapidamente e vi uma figura familiar de costas. Meu coração disparou. Era André? Ou alguém apenas semelhante? Cada músculo do meu corpo se preparou para reagir, mas antes que pudesse decidir, a pessoa se virou, e eu tive que confrontar a realidade diante dos meus próprios olhos. Era alguém inesperado, alguém ligado à produção da campanha, com uma notícia que poderia mudar tudo o que eu havia conquistado até então. Meu corpo tremeu, e uma mistura de medo e antecipação tomou conta de mim. O próximo passo da minha jornada estava prestes a ser revelado, e eu sabia que exigiria toda a minha força emocional, coragem e capacidade de enfrentar o desconhecido. A pessoa que se aproximou naquele café me entregou um envelope discreto. Ao abrir, meu coração disparou. Eram documentos oficiais, uma notificação judicial informando que André havia sido denunciado por ameaça e assédio.
Com base em todas as provas reunidas, mensagens, registros de câmeras, relatos de testemunhas, pela primeira vez, senti uma sensação de alívio genuíno, mas também uma estranha mistura de raiva e incredulidade. Tudo aquilo que ele havia causado finalmente estava sendo confrontado de forma concreta. Nos dias seguintes, senti um peso sendo retirado dos meus ombros. A campanha nacional continuava avançando, e minha história estava alcançando milhares de pessoas. Recebi mensagens de apoio, histórias de superação de outros, convites para entrevistas e até propostas de trabalho em projetos sociais voltados para a autoestima e empoderamento. Cada passo que eu dava parecia consolidar minha reconstrução, e finalmente, sentia que minha vida estava nas minhas mãos, livre do controle tóxico que André havia tentado exercer. Enquanto a repercussão crescia, comecei a perceber mudanças internas que iam além da exposição pública. Eu me sentia mais confiante, mais segura em minhas decisões, mais forte diante de qualquer adversidade. Cada olhar no espelho, cada palavra dita, cada ação tomada era uma afirmação. Eu existia, eu tinha valor, e ninguém podia me reduzir novamente. A humilhação que sofrerá no restaurante se transformará em combustível para essa transformação. Mesmo com tudo isso, a sensação de alerta nunca desapareceu completamente. André ainda fazia parte do meu passado, e as cicatrizes emocionais deixadas por ele não eram simples de apagar. Mas agora eu sabia que tinha recursos internos e externos para lidar com qualquer ameaça. A sensação de vulnerabilidade foi substituída por uma vigilância ativa e consciente, um escudo que me protegia sem me paralisar. A campanha finalmente estreou nas redes sociais e na televisão. Minha história foi contada em detalhes, com foco na superação, na autoestima e no empoderamento. As respostas foram esmagadoramente positivas. Pessoas compartilhavam suas próprias experiências de abuso e humilhação, agradecendo por terem encontrado inspiração em minha trajetória. Eu sentia que de alguma forma, a dor que André havia causado não havia sido em vão, transformará-se em algo maior, capaz de gerar impacto positivo na vida de outros. O passo seguinte foi enfrentar André no tribunal. A audiência estava marcada, e eu senti uma mistura de medo e determinação. Cheguei ao local com minha advogada e um grupo de apoio, incluindo amigos próximos e pessoas que haviam se identificado com minha história. Quando ele entrou na sala, senti o velho desconforto, o mesmo olhar frio e calculista. Mas agora, algo dentro de mim estava diferente. Eu não estava mais vulnerável, não estava mais sozinha, e não permitiria que ele interferisse na minha vida novamente. O julgamento foi intenso. Ele tentou minimizar seus atos, apresentar justificativas, até manipular testemunhas. Mas as provas eram irrefutáveis. Registros de mensagens ameaçadoras, imagens do incidente no restaurante, relatos de testemunhas. Cada evidência apresentada era um golpe contra a narrativa que ele tentava construir. Eu me mantive firme, respondendo perguntas com clareza e serenidade, sabendo que minha força vinha não apenas do que havia conquistado, mas também de minha determinação em não mais ser controlada ou diminuída. Quando o juiz finalmente anunciou a sentença, senti meu corpo tremer. André foi condenado por ameaça e assédio, e medidas protetivas foram estabelecidas para garantir minha segurança. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia justiça real. Não era apenas sobre punição, era sobre afirmar que não se pode abusar do outro impunemente, e que é possível se reconstruir mesmo depois de episódios traumáticos. Com a vida legalmente estabilizada, comecei a focar em minha reconstrução completa. Investi em novos projetos, cursos de desenvolvimento pessoal, e comecei a escrever um livro sobre minha experiência, com a intenção de inspirar outras pessoas a encontrarem sua força interior. Cada passo que dava reforçava que eu não era mais a mesma mulher que entrará naquele restaurante meses atrás, vulnerável e humilhada. Ao mesmo tempo, minha relação com o mundo mudou. Tornei-me mais seletiva com as pessoas que deixava entrar na minha vida, mais consciente de meus limites e da necessidade de proteger meu espaço emocional. A experiência com André havia sido dolorosa, mas me ensinou uma lição fundamental. A dignidade e o respeito próprios não são negociáveis, e a superação exige coragem, resiliência e determinação. O ápice da transformação ocorreu quando recebi um convite inesperado, uma entrevista nacional, em rede de televisão, para contar minha história e falar sobre empoderamento e superação. Sentada diante das câmeras, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, senti um misto de emoções: orgulho, gratidão, alívio e uma força interior que jamais pensei possuir. Cada palavra que dizia era uma afirmação de que eu existia, que minha história tinha valor, e que a humilhação que sofria havia se transformado em um catalisador de força e inspiração. Nos meses seguintes, minha vida seguiu uma trajetória de crescimento constante. A campanha nacional expandiu minha visibilidade, novas oportunidades surgiram, e eu finalmente senti que minha identidade não era mais definida pela dor ou pelo abuso, mas pelo meu próprio valor, pelas minhas escolhas e pela força que conquistei.
A mulher que André humilhou no restaurante havia desaparecido. No lugar dela, existia alguém confiante, empoderado e pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida apresenta-se. Ainda assim, uma reflexão final me acompanhava diariamente. Por mais que a justiça tenha sido feita, por mais que minha vida tenha sido reconstruída, a cicatriz emocional permanece como um lembrete de que precisamos lutar, resistir e proteger nossa dignidade. A superação não significa esquecer ou apagar a dor, significa usá-la como força, aprender com ela e transformar cada experiência em oportunidade de crescimento. Enquanto olhava para o horizonte, sentindo a vida voltar a fluir com intensidade, percebi que o episódio do restaurante, a humilhação, o prato jogado, André, tudo isso havia sido o catalisador de minha verdadeira transformação. Eu havia perdido medo, recuperado minha autoestima, conquistado respeito e, acima de tudo, reencontrado minha própria identidade. E então, no silêncio da noite, percebi que por mais que o passado ainda exista, ele não tem mais poder sobre mim. Eu me tornei dona da minha história, e nenhuma humilhação, nenhuma ameaça, nenhum André poderia mais me definir. Depois de meses de medo, luta e reconstrução, finalmente senti que minha vida estava de volta às minhas mãos. A humilhação que André me causou no restaurante, que parecia ter me destruído, se transformou na força que me permitiu reconstruir minha autoestima, minha carreira e minha identidade. Cada foto, cada entrevista e cada mensagem de apoio eram lembretes de que eu não precisava da aprovação dele para existir. A condenação legal trouxe justiça, mas a verdadeira vitória foi interna. Eu não era mais a mulher que tremia diante de olhares de desprezo. Eu havia aprendido a me proteger, a valorizar minha dignidade e a transformar dor em propósito. Minha história inspirava outras pessoas a enfrentarem abusos e a encontrarem sua própria força. Enquanto olhava para minhas fotos no cardápio e para as mensagens de carinho de estranhos e amigos, senti uma clareza profunda. A vida continua. E a humilhação que sofri não define quem eu sou. Eu sou mais forte, mais confiante e finalmente livre. E assim, finalmente, eu pude sorrir sem medo, sabendo que meu valor não depende de ninguém, e que minha história de superação seria minha maior conquista.